tão importante quanto quem precisa de ajuda é a maturidade de quem está ajudando. Quem está ajudando. E eis talvez o maior. Você sabe a maior dificuldade da igreja? Porque mais do que os problemas que as pessoas trazem, quem está lidando com o problema? É porque é Vona, né? Vona. É tão coisa assim, a gente está falando algumas coisas que parece que a gente é alguma coisa, eu só estou rasgando meu coração. Sim. Você sabe que a igreja brasileira, se a gente olhar para os defeitos dela, ela vai encontrar muitos. E ela tem mais qualidade, mais virtude que defeito. Mas o ponto mais fraco da igreja brasileira é a imaturidade dos líderes. E isso se dá isso se dá muito pela questão da gente ver. Eu participei de seminários sendo filho de pastor desde pequeno. Eu vi quanta ênfase tinha em se entender, em se passar que a igreja era uma estrutura que precisava ser expandida e não uma pessoa que precisava amadurecer, né? Olha, se você olhar... Então, se a gente lida com a igreja como uma pessoa que precisa amadurecer, ao invés de uma estrutura que precisa ser expandida, a gente vai procurar coisa linda que você falou. Líderes. Efésios 4. Nossos olhos, profeta. 4:12. Nossos olhos, apóstolo, profeta, pastores, evangelista, mestre. Nossos olhos estão nele. Tá, mas para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. O objetivo, o sentido, que é o amadurecimento e o aperfeiçoamento dos santos, a gente abandonou só para olhar para os homens dons. A concentração é no final da linha, né? Exatamente, né? E até porque a Bíblia diz que Deus deu pastores para a igreja, não igreja para pastores. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores. Então, assim, é uma lida, mas eu não gosto de ficar contabilizando muito isso. Eu prefiro ficar, e aí eu me agarro com isso, é porque, assim, tem um sopro do Espírito para as restaurações acontecer. Ele está pairando sobre a igreja brasileira, ele está pairando sobre nós. Tem um sopro do Espírito. Então, precisa de um pouquinho de a gente acreditar, porque nós temos um extrato ainda de uma memória de ter lançado a noite toda a rede e não ter pego nada. Ele está dizendo, cara, faça as mesmas coisas pela primeira vez. Lança, porque o Senhor, cara, Ele está trazendo um favor. Vocês quem viaja para fora do país, sabe que ainda, cara, essa nação, ela ainda tem um azeite, ela ainda tem uma lágrima, ela tem um sorriso, ela tem algo. A única coisa que a gente precisa hoje, não é a única, mas uma consciência geracional. Cara, tem que partir da casa. Nós temos que começar pela casa. Belém, a casa do pão. A casa do pão. Eu não posso imaginar filho de crente, criado na casa de crente, na igreja, de 0 a 17 anos. 17 anos ele vai para a universidade. 6 meses depois, ele volta dizendo que é ateu. Um professor, 3 vezes por semana, deu de comer a ele um alimento mais forte que 17 anos comendo dentro de casa. Então, mais do que brigar contra quem está fazendo o que está fazendo nas escolas, de certa forma, eles denunciaram uma comida que não está acontecendo dentro de casa. Isso, vamos recuperar isso. O primeiro ponto é reconhecer. Quando Jesus propôs libertação para os fariseus, em Marcos 8:32, ele disse, nós não somos escravos, somos filhos de Abraão. Esse é o problema de vocês. Se você reconhecesse que estão em escravidão, eu tinha como libertar, mas vocês não reconhecem, porque a pior de todas as prisões é você não ter mais o reconhecimento do peso das algemas. É a pior da cadeia, você não ter mais o peso das algemas. É por isso que sempre que Deus propõe libertação para o seu povo, um arroxo vem. Quando Deus quis tirar o povo do Egito, ele foi no faraó e disse, aperta. Por quê? Porque ele precisava de um clamor que o céu não tinha mais. Por isso que nunca joga fora o valor da dor. Não joga fora o valor da dor. Porque quando ele permite as algemas ser apertadas, ele como já não ora, se eu gritar, orou. Ele é tão benéfico, tão bondoso. O momento que o crente mais ora é no deserto, né? Nunca jogue fora, por exemplo, o que ele está fazendo agora.
Homens e mulheres de Deus que estão levando Deus a sério, ouvindo o Senhor, estão vivendo grandes angústias. Por quê? Porque Ele não está reformando nada, Ele está fazendo algo novo. E o novo Ele faz a partir do zero. Por isso que hoje tem um vazio acontecendo. Ao mesmo tempo que a gente conhece Deus, que tem unção, mas tem um vazio. Um vazio que me dá uma ansiedade de eu botar alguma coisa no lugar. É uma angústia, um vazio que você olha do lado de fora, as coisas estão boas, por que aqui dentro não está? Você se sente até um ingrato. Ele está construindo um buraco, devolvendo aquele lugar da arca, o meio, que é Ele que fala. Então a angústia, ela me prepara para o peso da glória. Tem gente que acha que Jesus suou sangue porque Ele estava guerreando com o diabo. Não, Ele estava sofrendo o peso da glória, porque a glória tem peso. Por isso que os discípulos não conseguiram ficar em pé. Não tinham preparação nem física para o peso da glória. Então, assim, há toda uma coisa acontecendo. Sabe, essa dicotomia que tem na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. O ai de mim, envia-me a mim. O terrível e o glorioso. Cara, você vive uma glória com o Senhor, mas você vive uma guerra correspondente. São batismos de novos níveis que Ele está montando, se estabelecendo. E isso é até o fim, pastor. Cara, eu acredito que isso não vai mudar. De glória em glória. Eu acredito que isso não vai mudar. Isso não vai acabar nunca. Porque parece que mesmo que você não esteja em meio à crise, não, deu um sentido que não é nem uma crise real e física que é gerada, mas de alguma maneira a angústia de talvez uma crise é gerada pelo Espírito para que essa busca aconteça. É disso que eu estou falando. Deus, a angústia não é a tristeza, uma angústia que você não sabe de onde que vem. É quando Deus conseguiu encontrar em você um pouquinho de espaço para Ele colocar uma angústia dele, para Ele poder agir na terra. Para uma busca. Sabe quando o apóstolo Paulo diz que cumpro no meu corpo o resto das aflições de Cristo? Uhum. Cara, será que Cristo não sofreu o suficiente? Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: eu cumpro no meu corpo o resto das aflições de Cristo. O céu quer colocar alguma aflição do céu em mim, só que eu estou com a minha vida cheia das minhas aflições, não cabe uma aflição dele. Entende? Eu vou concluir falando sobre a questão da Ana, lembra? Vocês conhecem tão bem essa história e já conhecem essa ministração sobre isso, mas é uma ilustração melhor para mim. Ana, ela tem um perrengue, precisa ter um filho, tem um problema com a rival, tem um problema com a desonra, enfim, tem uma dor. Ela vai orar, ela chora a dor dela, ela reclama a dor dela. Pois bem, o céu não responde. De repente ela começa a adorar. Quando ela começa a adorar, ela entra num lugar em Deus e ela produz um choro, que o sacerdote diz, ela está bêbada. Você acha que ela foi a primeira pessoa que chorou orando ali? Se tinha um lugar que todo mundo chorava, era ali. Mas por que ela foi confundida com bêbado? Qual foi a única vez que as pessoas foram confundidas com bêbado na Bíblia? Em Atos. Claro, ela pegou um choro que não era dela, era um choro do Espírito. Ela estava dizendo, Deus, eu preciso de um filho. Você sabe, Deus precisava de um sacerdote. E Ana começou chorando a dor dela, Senhor, me dá um filho, eu preciso de um filho. Até que ela foi entrar num lugar em Deus e ela ouviu, Ana, eu preciso de um sacerdote. Senhor, eu preciso do filho. Ana, eu preciso de um sacerdote. Deus, por favor, Deus, me dá um filho. Ana, por favor, me dá um sacerdote. Deus, eu quero te dar um filho. Eu quero te dar um sacerdote, Deus. Ana, eu quero te dar um filho. Sabe quando ela saiu da dor dela? A dor de Deus pôde entrar nela. Então, as angústias que vêm é quando Deus está gerando algo dele em você. O pastor Luiz Hermínio, ele tem um exemplo muito lindo. Ele disse que ele estava com um sério problema no braço, de tanto microfone, e o braço estava endurecendo. O médico chegou, quis ajudar ele, estava lá no meio da floresta, lá. Levaram uma equipe médica, o médico falou, pastor, vou dar uma injeção em você, pelo menos para ir melhorar até em casa. Ele levantou aqui, disse, não, na bunda. Mas na bunda, a dor é aqui, mas não faz mal, é ali. E o Senhor falou com ele, isso é meu filho, isso é você. Eu preciso, muitas vezes, no corpo de Cristo, eu preciso dar injeção na parte sã, para curar a parte doente. E aí vale para o relacionamento de casamento, vale alguém que possa sofrer a injeção, para curar o doente.